Esse caso é considerado a primeira história trágica da família Kennedy. Mas será que sabemos mesmo o que aconteceu de fato na chamada família real americana? Nesse vídeo, veremos os motivos que fizeram com que a irmã mais velha do ex-presidente John Kennedy vivesse praticamente isolada e escondida por 20 anos. Será mesmo que a família simplesmente a escondia por ela ter problemas mentais e por isso poder manchar a imagem de uma família perfeita? Se você quiser entender melhor essa história, fica comigo até o final. E se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveita agora para se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. Rosemary Kennedy, mais conhecida como Rosemary ou simplesmente Rose Kennedy, ela recebeu o mesmo nome de sua mãe. Nascida em uma sexta-feira 13, para quem é supersticioso, de setembro de 1918, ela era a terceira filha e a primeira menina do casal Joseph Kennedy e Rose Fitzgerald Kennedy, que tiveram 9 filhos ao todo. Tudo começou devido a um atraso em seu nascimento. Havia um surto de gripe espanhola e o médico que traria o bebê ao mundo não estava disponível para ir à casa dos Kennedy no momento do nascimento. Então, a enfermeira teria pedido que a mãe mantivesse as pernas fechadas, forçando a cabeça da bebê a ficar no canal do parto por 2 horas. Como resultado, houve perda de oxigênio no cérebro. Mas há controvérsias, porque muita gente acredita que essa história foi inventada para não parecer que havia genes ruins na família Kennedy, já que a Rosemary apresentava problemas mentais. O desenvolvimento da menina sempre aconteceu mais tarde em comparação a crianças da mesma idade. Por exemplo, aos 2 aninhos, ela ainda teve dificuldades para sentar, engatinhar e aprender a andar. Com o passar do tempo, ela também teve problemas para ler e escrever, mesmo com a ajuda de professores particulares. Então a gente percebe aqui que havia uma preocupação em fazer o melhor pela menina. Muito se fala dela ter sido escondida dos olhos do público, mas o que se pode analisar aqui é que as coisas nem sempre foram assim. Aos 11 anos, ela foi enviada para um internato na Pensilvânia para pessoas com deficiências intelectuais. Era 1929 e ainda estava longe de existir a inclusão nas escolas e na sociedade. Mas ela conseguiu aprender a ler, escrever e deixou diários do final da década de 30. Esses diários foram publicados nos anos 80, onde ela relatou nos diários que ela ia a óperas, chás dançantes e que fazia provas de vestidos para eventos sociais. Inclusive, ela acompanhou a família na coroação do Papa Pio XII em Roma aos 21 anos. Então, até aqui, ela não vivia isolada do mundo. Mas voltando um pouco, com 16 anos, ela foi para um convento onde foi educada separada de outras alunas, porque era assim que se fazia na época. Suas habilidades de leitura, escrita, ortografia e contagem, elas foram relatadas como compatíveis a crianças entre 9 e 10 anos de idade. Só que quando seus pais percebiam que determinada escola não tinha mais nada a fazer pela Rose, eles iam trocando a jovem de instituição e isso, infelizmente, era um sofrimento ainda maior para ela por conta da sua imaturidade emocional. E talvez a fase mais feliz de sua vida tenha sido quando a família se mudou para Londres. Acontece que o Joseph, o pai deles, ele tinha sido nomeado embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra. No começo foi a família toda para lá, mas quando o Reino Unido declarou guerra à Alemanha, em setembro de 1939, a mãe e a maior parte dos filhos, eles voltaram para os Estados Unidos, mas a Rosemary ficou com o pai na Inglaterra. Bom, lá a Rosemary chegou a frequentar uma escola bem famosa, mas a essa altura as fotografias mostravam como o seu pai segurava seu braço com força durante as aparições públicas, que eram muitas vezes acompanhadas por gafes e contratempos. Apesar de sua aparência ser a de uma mulher adulta, muitas vezes seu comportamento era infantil. Ela estava com 20 anos e ficou encantada com a rotina de recepções diplomáticas e bailes na Europa.
Ela até foi apresentada ao rei George VI e à rainha Elizabeth no palácio de Buckingham, como uma das debutantes, mas claro que ela foi bem ensaiada, né? Foi bem preparada para não cometer um contratempo. Em novembro de 1940, por questões políticas devido à guerra, o pai dela recebeu uma ordem para deixar o cargo e voltou para casa, com a carreira política em ruínas. E é a partir daqui que as coisas vão começar a ir ladeira abaixo, com a Rosemary sofrendo um evento trágico. Após voltarem para os Estados Unidos, a garota começou a exibir um comportamento agressivo. Ela protagonizou episódios violentos e ataques de raiva, atingindo quem estava ao seu redor, incluindo seus irmãos mais novos e crianças sob seus cuidados. E a família tinha cada vez mais medo dela. Então ela foi enviada de novo a um convento, porém ela passou a fugir durante a noite, segundo uma colega do convento relatou, né? Ela saía para ir a bares e conhecer homens. E ela era uma moça muito bonita, dizem que a mais linda da família, mas por conta de seu atraso mental, ela poderia facilmente cair nas garras de algum interesseiro. E isso aterrorizava seus pais, que temiam, inclusive, que a filha fosse sequestrada, além de correrem o risco de sair nas manchetes dos jornais que a filha, por exemplo, estava grávida. Seria um escândalo para a família de políticos. E aí começaram a fazer a Rose de cobaia. O endocrinologista disse ao pai de Rose que poderia curá-la com injeções de hormônio. Isso sem embasamento científico nenhum. Desesperado, sem saber o que fazer, o pai aceitou o tratamento e sua filha passou a receber injeções toda semana. Porém, não adiantou nada, não houve nenhum benefício para ela, pelo contrário, pode até ter piorado muito sua saúde física e mental. Aqui a gente vê como o pai dela aceitava que a sua própria filha fosse alvo de procedimentos médicos experimentais. Rosemary tinha apenas um atraso intelectual, mas desde a adolescência ela foi tratada como um rato de laboratório. Em novembro de 41, ela foi submetida a um procedimento cirúrgico por ordem de seu pai, Joseph Kennedy, que buscava uma solução para os problemas da filha. E aqui um detalhe, ele não contou para a esposa sobre a operação. Ela só ficou sabendo depois. Esse procedimento era a lobotomia, algo experimental na medicina que consistia em cortar as conexões nervosas no lobo frontal do cérebro. Acreditava-se que isso poderia aliviar sintomas de doenças mentais, como esquizofrenia e depressão. No entanto, os resultados eram imprevisíveis e muitas vezes devastadores. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Walter Freeman, um dos principais defensores da lobotomia nos Estados Unidos, e por James Watts. O fato é que durante a década de 40, menos de 5.000 cirurgias desse tipo tinham sido feitas nos Estados Unidos. Ou seja, todo mundo estava sendo feito de rato de laboratório. Por outro lado, entre os anos 30 a 50, a medicina psiquiátrica também não tinha muitos recursos, além da psicoterapia, que durava anos a fio. Também era muito comum eletrochoques ou convulsões induzidas por medicação. Aliás, medicamentos psiquiátricos estavam começando a ser fabricados e testados. Então, o pai da Rosemary, que já tinha lido vários artigos a respeito da lobotomia, ele acreditou que aquilo poderia ser a solução para o caso. A Rosemary estava com 23 anos quando ela foi submetida ao procedimento. E aquilo foi uma verdadeira tortura. Eles apenas sedavam levemente os pacientes. Eles não podiam dar anestesia geral, que já existia há muito tempo, porque eles precisavam dos pacientes acordados para interagirem com os médicos quando solicitado. Então estava ali uma moça presa na maca e muito assustada quando foram feitas 2 pequenas incisões, uma de cada lado perto da testa. Um dos médicos inseria uma espécie de picador de gelo que ele mesmo inventou nas incisões e mexia para cima e para baixo com a finalidade de separar ou cortar o tecido cerebral, mais especificamente as conexões nervosas do cérebro da Rose. Enquanto isso, outro médico, o Dr. Freeman, ele ia pedindo que ela recitasse algo, cantasse ou contasse de trás para frente, para ver até que ponto o outro médico deveria continuar com os cortes. Quando a fala dela começou a ficar confusa, sem sentido, e ela desmaiou, aí eles encerraram a cirurgia. E estava feito o estrago, para não dizer outra palavra. O resultado foi catastrófico. Rosemary Kennedy saiu da operação tendo perdido toda a sua capacidade mental,
a fala, os movimentos e com incontinências. Ela ficou com a idade mental de uma criança de 2 anos e depois de muita terapia, apenas resmungava algumas palavras e andava com ajuda. Só que logo depois da cirurgia, ela foi levada a um hospital psiquiátrico onde ficou por 8 anos e depois para uma instituição para crianças excepcionais. E lá tinha 2 freiras que cuidavam dela, um cachorrinho e um carro de exposição para levá-la a passear. E olhem, outro absurdo. Os médicos disseram que ela não poderia receber visitas porque ela ficaria muito agitada e perdida. Com isso, ela ficou afastada da sua família. A mãe dela passou 20 anos sem visitar a filha e o pai nunca foi visitá-la. Remorso? Mary passou muito tempo longe de todos em seus momentos mais sombrios. Os irmãos não ficaram sabendo sobre a lobotomia na época. Eles mal sabiam para onde a Rosemary tinha ido. Eles sentiam sua falta, mas eles estavam proibidos de perguntar pela irmã. Acontece que a maioria era mais novo que ela. Um deles, o Ted, tinha apenas 9 aninhos quando a irmã sumiu. Somente em 61, depois que o pai deles teve um derrame que o deixou sem falar e andar, é que souberam onde a irmã estava e o que tinha acontecido. Aos poucos, os irmãos foram tentando inserir a Rose de volta na família. Mas, como se não bastasse, a mãe sofreu um derrame na década de 80, então os pais também precisavam de atenção e cuidados constantes. Os irmãos Kennedy que sobreviveram, o Ted, a Eunice, a Jean e a Patrícia, visitaram Rosemary em seus últimos anos de vida. Mas durante a maior parte do tempo, a sua existência foi um segredo. No início dos anos 60, a sua irmã Eunice, ela escreveu um artigo em um jornal revelando que Rosemary havia nascido com deficiência intelectual e, em 1968, ela fundou as Olimpíadas Especiais, o que hoje é a maior organização esportiva do mundo para crianças e adultos com deficiências físicas e intelectuais. Apesar que essa irmã negou que tenha sido inspirada pelo caso da irmã. Será? Bom, Rosemary, em seus últimos anos de vida, estava em uma cadeira de rodas e ela faleceu em 2005, aos 86 anos de idade. O fato é que tem muita especulação de que a Rosemary tenha sido deixada de lado, porém a gente viu que não foi assim durante parte de sua vida, apesar da família procurar evitar que a mídia soubesse das condições da filha. Se fosse atualmente, a família teria muito mais recursos para tratar a Rose como diferentes terapias, inclusão em colégios e na sociedade, além de existir muita medicação para acalmá-la quando ela tinha ataques de raiva. E médicos hoje em dia também especulam que o diagnóstico seria tipo um transtorno de humor e alguns falam até em depressão. Enfim, é uma história muito complexa, assim como muitas dos clãs dos Kennedy. Mas nos faz refletir sobre como a medicina já evoluiu bastante e também sobre os riscos de uma pessoa se submeter à medicina experimental. Mas eu quero muito saber se você já conhecia esse caso. Não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar com pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!